Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais uma edição do nosso Giro de Notícias, hoje sabadão, e vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Nesse vídeo você vai ver que o Vasco fez um jogo treino no dia de hoje e venceu por 10-0, isso mesmo, o time do Vasco que faz um gol por jogo no máximo na Série B, nesse jogo treino aplicou essa sonora goleada por 10-0. Vamos trazer novidades aqui também sobre a 777. Os executivos da 777 chegam nessa próxima semana no Rio de Janeiro e já estão aí mapeando reforços, né? 3 ou 4 reforços podem chegar aí na janela do meio do ano. Vamos falar também sobre Juninho e Figueiredo, que saíram sentindo, né, na última partida contra o Guarani, mas estão se recuperando para a partida contra o Brusque. Então tem bastante coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta, mas antes da vinheta, aquele recado da Bet7k, você que gosta de fazer as suas apostas esportivas. No link aqui do comentário fixado, você é direcionado para a Bet7k e no seu primeiro depósito você ganha 100% de bônus, um incentivo aí para você fazer a sua fezinha. Botou R$50, vira 100, botou 100, vira 200, botou 10, vira 20, enfim, a Bet7k dobra o seu valor depositado. E quando você vence a sua aposta, eles te pagam via Pix. Mais informações aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Tamo junto! Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui daquele jeito que você gosta, sem enrolação, direto para os assuntos. Vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco que fez um amistoso hoje, já avisando aí, né, a sua preparação para a partida contra o Brusque na quinta-feira. Na verdade, não chega a ser um amistoso, né? Foi um jogo treino. O Vasco realizou aí um jogo treino hoje de 3 tempos de 30 minutos, né? Que no final dá ali os mesmos 90 minutos, né, de uma partida oficial de futebol. Esse jogo treino foi contra a equipe do Porto Real, aqui do interior do Rio de Janeiro, e serviu ali para a comissão técnica dar ritmo de jogo e observar as demais opções do elenco, jogadores que não vêm sendo muito utilizados. O resultado foi favorável, né, para o Vasco da Gama. O Vasco aplicou uma sonora goleada, venceu por 10-0 a equipe do Porto Real. Os gols foram marcados por, senta aí na sua cadeira para tu não cair para trás, hein? 4 gols do Getúlio, isso mesmo, 4 gols do Getúlio, 2 gols do Zé Santos, 1 do Matheus Barbosa, 1 do John Sanches, 1 do Laranjeira e 1 do lateral Everton. Então o Vasco aplicou esse 10-0 aí na equipe do Porto Real. Os jogadores que começaram jogando contra o Guarani, lá em Manaus, não participaram dessa atividade, né? Ficaram fazendo ali um treino de recondicionamento físico. Vamos aqui às escalações que o Vasco utilizou, as 3 escalações, lembrando que a maioria dos gols saíram no primeiro tempo, né? No time que jogou ali o primeiro tempo, que foi o seguinte: Halls, Léo Matos, Danilo Boza, Zé Vitor e Riquelme, Zé Gabriel, Matheus Barbosa e Palácios, John Sanches, Getúlio e Vinícius. São praticamente ali os reservas imediatos, né? Essa foi a escalação do primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco foi com Halls, Everton, Léo Matos na zaga, Zé Vitor e Riquelme, Zé Gabriel, Vitinho e Palácios, Nenê, Isaac e MT. E a escalação do terceiro tempo foi a seguinte: Alexander, o Everton, Zé Vitor, Danilo Boza e Lucas Oliveira, Luiz Henrique, Vitinho, MT, Isaac, Laranjeira e Zé Santos. Essas foram as 3 escalações utilizadas aí pelo Vasco nesse jogo treino hoje contra a equipe do Porto Real, onde o Vasco venceu por 10-0. Além dos gols que eu já falei, vamos aqui nas assistências. O Vinícius deu 2 assistências, Palácios deu 2 assistências, Laranjeira deu 1 assistência e o Zé Santos também deu 1 assistência. O Zé Santos que não vem sendo relacionado, né? Jogador que foi artilheiro do Catarinense, foi contratado com bastante expectativa, mas não vem sendo relacionado pelo técnico Zé Ricardo. Talvez com esses golzinhos aí no jogo treino ele acaba chamando atenção e quem sabe, né, não garante uma vaguinha sendo relacionado para a partida do meio de semana contra o Brusque. No mais, é isso, né? 10-0 aí, o Vasco é um time que só ganha 1-0, empata 0-0 ou 1-1, é um gol por jogo, é um time pragmático. Nesse jogo treino aí conseguiu desencantar e vencer por 10-0. Mas é claro, né? Porto Real é uma equipe muito fraca, não serve de parâmetro, é como se fosse ali só para realmente
dar ritmo de jogo, né, para esses jogadores que não são muito utilizados. Mas fica registrado aqui esse jogo-treino que aconteceu no dia de hoje no CT Moacir Barbosa. Bom, atualização agora aqui sobre Juninho e Figueiredo, dois jogadores que saíram sentindo, né, na partida contra o Guarani lá na cidade de Manaus. O Vasco divulgou, né, a atualização aqui sobre esses dois jogadores. A situação do Juninho é um pouquinho mais delicada, pode ser que ele seja um problema aí para o jogo contra o Brusque no meio de semana, mas o Figueiredo deve estar 100% já para essa partida. O Vasco divulgou o seguinte, que o atleta Juninho será submetido a um exame de imagem na coxa esquerda para avaliar uma possível lesão. O resultado vai sair na próxima segunda-feira, dia 23. Já o Figueiredo demonstrou evolução das dores na posterior da coxa esquerda e seguirá em avaliação junto ao departamento médico do Vasco nos próximos dias. Então essas são as atualizações aí sobre Juninho e Figueiredo. Figueiredo que vive grande fase, né? Hoje ele foi aí numa inauguração da loja do Vasco em Alcântara, em São Gonçalo. No final desse vídeo eu até vou colocar algumas imagens. E cara, tietado, tá nos braços da galera. Em Manaus também, Figueiredo foi o jogador ali mais tietado, mais exaltado pelos torcedores. Vai vivendo aí uma grande fase, o seu melhor momento com a camisa do Vasco. Bom, mas agora a gente vai falar aqui sobre 777, né? Algumas atualizações importantes sobre essa situação da SAF, né? Que essa semana será bastante movimentada em relação a isso. O Vasco aguarda na quinta-feira a chegada dos executivos da 777, inclusive eles vão assistir a partida contra o Brusque em São Januário e nesse período, entre quinta e sexta-feira, vão entregar a proposta final, a proposta vinculante, que será votada aí na sequência pelo Conselho Deliberativo e também numa AGE entre os sócios do Vasco da Gama. Então existe muita expectativa por essa chegada aí da 777, né, pela apresentação dessa proposta vinculante final para entrar nesse rito final mesmo de processo de transformação do futebol do Vasco numa SAF. E a gente tem aqui algumas atualizações importantes também em relação a reforços, né? Porque ontem o companheiro Joel Silva, do site Jogada 10, publicou algumas informações importantes. Segundo ele, o Vasco tem feito um trabalho de mapeamento de jogadores no mercado sul-americano para poder trazer entre 3 e 4 reforços nessa próxima janela aí, a janela de julho. Então a intenção da 777 é trazer pelo menos 3 ou 4 jogadores nessa janela, jogadores que cheguem ali para ser titular, para mudar esse time do Vasco e ajudar, né, nesse acesso aí para a primeira divisão. Ainda segundo o Joel Silva, existe uma lista onde o Vasco tem alguns jogadores já mapeados para uma eventualidade de ir lá buscar e pegar. O perfil desses atletas são de jogadores jovens e que estão em fim de contrato. Seriam jogadores que têm certo destaque e jogadores que chegariam ali para jogar, né? Chega para ser titular, não chega para disputar a posição, não. Chegaria como o Palácios, por exemplo, que chegou e é titular do time. Só não é titular ainda porque tá com um probleminha físico, né? Não consegue entrar em forma e ficar 100%, mas de qualidade técnica seria titular. Então o Vasco deve fazer contratações nesse sentido, nesse nível aí, do mesmo jeito que foi o Carlitos Palácios. São as informações aí do Joel Silva, o Vasco está aí mapeando, né? E 3 ou 4 jogadores devem chegar aí com a 777 na janela do meio do ano. Bom, e para finalizar esse vídeo aqui, eu vou colocar essa torcida do Vasco, cara, assim, é coisa de maluco, né? É coisa de maluco. A gente vê em outros estados, eu vi como é que foi lá em Manaus, a gente tá aí, o Vasco sempre lota aeroporto, uma coisa de doido. E hoje teve uma inauguração de uma loja do Vasco no bairro de Alcântara, em São Gonçalo, né? E, cara, a torcida fez uma fila gigantesca lá, uma loucura, para poder inaugurar essa loja e tirar fotos com o Figueiredo, né? O Figueiredo estava lá na inauguração dessa loja e foi bastante tietado, o shopping ficou lá praticamente parado, só com vascaínos, né? O shopping lotado de vascaínos lá em Alcântara. Eu vou colocar aqui alguns vídeos que um torcedor me mandou, o torcedor que estava lá presente, falou: pô, Juninho, aqui, cara, como é que tá Alcântara hoje? E eu vou colocar aqui para vocês verem que essa torcida do Vasco é coisa de maluco, né? Até São Gonçalo, que é do lado do Rio de Janeiro, a galera também tem fácil acesso, né, a São Januário, mas mesmo assim, inaugurou a loja lá e a galera, filho, abraçou, chegou junto, porque essa torcida é sensacional. Então confira aí.
E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!